Quando clamo, ó Deus, na minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor preparou para si aquele que lhe é querido. O Senhor virá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Aleluia. Verso 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aleluia. Que o Senhor nosso Deus, que cada um de nós, em cada noite, possamos entrar na presença do Senhor com louvor e adoração, agradecendo sempre por mais um dia, por uma semana, por nossa família e por sua infinita bondade. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Uma árvore, e com uma árvore frutífera, não é verdade? Nós temos que dar fruto. Por isso que o Senhor nos compara com uma árvore. E Ele diz assim no 33: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto conhece a árvore. A raça de víboras, como podeis vós dizeis boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do tesouro tira coisas más. Que tesouro que o Senhor está falando aqui? Sabe que o tesouro que o Senhor está falando aqui? Não é coisas materiais, não. Deus está falando aqui um tesouro que todo mundo tem. Todo mundo tem. E carrega dentro do seu peito, seu coração. Aleluia. Mas eu vos digo que de toda palavra ocionada que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serão justificados, e por tuas palavras será condenado. Muitas das vezes o homem, nós falamos coisas que o seu coração está cheio. Então, meu irmão, enche o teu coração de coisas boas. Seja bom que Deus vai te justificar. Coisas boas virão ao teu encontro.
Essa semana foi quarta, né, Sandra? Quarta-feira foi o cardiologista, levar os exames finais. Eu nunca vi isso acontecer. A Sandra mesmo falou, eu nunca vi isso acontecer. E fui ao cardiologista, lá no centro da cidade, Vila Isabel, melhor dizendo, Pedro Ernesto, né? Pedro Ernesto, né? Aqui eu confundo Pedro Ernesto com Pedro II. Aí, chegando lá, chegou a nossa vez, chamou, eu entrei, entregamos alguns dos exames ao qual ele foi necessário. Isso é para honra e glória do Senhor, irmãos, é para justificar a sua fé, para você ver como Deus trabalha na vida da gente. Tá? E tinha exames de sangue, o qual eu não tinha feito, vários, que no posto lá em cima não fazia. Tem que ser particular, e são vários, não são um só. Aí cheguei para o médico, a Sandra até falou, olha, doutor, o nome dele é até Jorge. E falou assim, doutor Jorge, nós não conseguimos fazer esse tipo de exames aqui. E só faltava isso. Aí ele pegou, olhou e falou assim, eu nunca vi isso acontecer, irmãos. Eu acho que vocês também não. Ele falou assim, eu vou tirar seu sangue aqui no consultório. O médico, para que eu não voltasse outro dia, para que eu não fizesse outras coisas, ele disse, eu vou tirar teu sangue. Você deixa eu olhar agora. Medo de agulha eu tenho, mas vou fazer o quê? Né? Dei lá o braço para ele, derrou a primeira, ficou cutucando, e cutucou as 4 vezes, ele mudou de veia e acertou na outra e tirou 4 tubos da sobrou. No consultório, onde não é para fazer isso. E ele disse, vou botar com urgência, porque eu quero esses exames pronto o mais rápido possível. Que eu quero te operar o mais rápido possível. Aí você vê o que Deus faz na vida de quem tem o coração bom. Seja bom. Nem tudo que você for fazer, vai trabalhar, seja bom. Vai fazer um arroz, seja bom. Tá certo? Trata sua esposa bem, trata seu marido bem, trata seu irmão bem, trata seu vizinho bem. É isso que nós temos que fazer, irmão. Sabe por quê? Nós estamos aqui por poucos dias. Poucos dias, eu sempre falo isso. Poucos dias. Você não sabe se vai dormir em casa hoje? Se você vai guardar amanhã? Então nós estamos aqui por poucos dias. Já falei demais. Mas as crianças estão com a oportunidade nessa noite em nome de Jesus? Todo momento temos que louvar o Senhor. Vamos lá, cantando. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao se andar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia,
a vitória Deus nos dá. É que vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar. Com Jesus ali no céu, todos os que são fiéis ao bom capitão. Não me receberão como galardão, levando escudos e da fé, pois a peleja dura é, as promessas temos e jamais mudaram o som. As flechas do mal não se vê, mas combater até vencer. Olha os campeões do céu, a vitória vem de Deus. Canta a igreja! E vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar. Com Jesus ali no céu, todos os que são fiéis ao bom capitão. Não me receberão como galardão. Também cansado, sem provar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar na vitória alcançar. O mal vencendo, avançar e nos dá Jesus cantar e da salvação falar. Almas ao Senhor levar, e vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar. Com Jesus ali no céu, todos os que são fiéis ao bom capitão. Não te receberão como galardão. Amém, glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Santo a paz do Senhor, amém? Está alegre com Jesus? Levanta a mão assim, amém? Louvado seja Deus. Eu estou alegre com Jesus, estamos alegres com Jesus, que até aqui tem nos ajudado, Senhor. Por isso estamos alegres. Só vou ler 2 versículos, depois em relação ao testemunho. Estava ouvindo que o nosso presbítero Jorge estava falando que Deus tem feito na vida dele. Eu vou falar rapidamente o que Deus fez na vida do meu sobrinho. Vou ler rapidamente lá em Marcos. Não precisa abrir sua Bíblia, não. Marcos capítulo 5, que quando Jesus cura aquela mulher com fluxo de sangue, que havia 12 anos, e ali no meio daquele caminho que aquela mulher alcança a cura, o milagre, ali Jesus ele tem um encontro com Lázaro, né? com Jairo, principal da sinagoga, um dos principais responsáveis pela sinagoga, e ele foi ter com Jesus porque a sua filha de 12 anos praticamente estava moribunda, à beira da morte, e ali ele fala com Jesus, ele encontra Jesus buscando a solução dos seus problemas. Ele sabia que Jesus era a cura, ele tinha um milagre, era a vida e pessoa, e ele vai falar com Jesus. Aí eu vou ler 2 versículos. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, disseram-lhe: a tua filha está morta, por que falas mais o mestre? Então Jesus, ouvindo estas palavras, disse a Jairo: não temas, crê somente. Amém? Louvado seja Deus. Amém? E às vezes,
nas adversidades, né? Muitas pessoas falam, não tem jeito, às vezes até os médicos desenganam as pessoas, falam, não tem mais jeito, às vezes até determina, o teu filho, a tua filha, você tem tantos dias de vida, não tem mais jeito, mas aí Deus, Ele intervém, né? E joga por terra tudo aquilo que a medicina achou e deu prognóstico, amém? Foi semana passada, meu sobrinho, ele tinha batido de moto, e ele bateu de moto ali no capão, né? Ele vinha de moto, sem capacete, ele bateu no poste, acidente muito grave, ele estava sem capacete, e ele bateu diretamente na sua cabeça no poste, e ele ficou 21 dias lá no hospital Salgado Filho, lá no Meia. Pouco tempo do Salgado Filho, foi até notícia no jornal, não sei quem viu, que na parte onde fica aquela geladeira, tipo necrotério, estava cheio de pessoas mortas. Não sei quem viu, não sei se você viu na televisão, estava cheio, a geladeira estava lotada. Né? A polícia foi até lá para intervir, para ver o que estava acontecendo. Aí meu sobrinho estava 20 dias lá no Miguel Couto. Aí eu cheguei lá, fui eu, minha irmã, meu irmão, que é avô dele. Um lugar horrível no Miguel Couto. Olhei aquele lugar, mas já cheirava morte, um ambiente pesado, carregado. E quando eu fui lá ver ele lá, gente, hospital horrível lá com a enfermaria, meu Deus, pessoas sem perna, pessoas que sem braço, amputado, pessoa com trauma na cabeça. E quando eu olhei meu sobrinho, ele estava com a cabeça muito inchada, que ele bateu com a cabeça, aqui na testa dele tinha um galo enorme, estava transfigurado. A sua testa aqui teve um afundamento assim da parte do crânio, estava para dentro assim. Eu falei, meu Deus, os médicos estavam horrorizados, sem saber o que ia acontecer. Eu falei, meu Deus, olhei assim, não tinha visto ele ainda, um hematoma muito grande, inchado na sua testa, o afundamento do crânio assim, muito fundo mesmo. Eu falei, meu Deus, eu orei lá, levantei um clamor, orei pelas pessoas que estavam lá, 5 leitos, e ali já tinha passado, muitas pessoas tinham entrado semana passada lá, entraram vivos, a maioria saíram mortos. Orei a Deus, entreguei ele na mão de Deus. No sábado, no domingo, ele teve alta, para a glória de Deus. Minha sobrinha falou, ele teve alta. Aí ontem ela me chamou, eu disse, vai lá em casa, né? Piso lá, soltou, rodapé, né? Soltou, preciso lá ganhar a nenenzinha, a netinha dela, a filha dele, esse rapaz. Soltou, fui lá colocar lá, e colhei, estou colocando lá os rodapé no canto, que eu vejo ele. Moço, quando eu olhei ele, eu já tinha lá, tinha visto, eu tomei até um susto, olhei para ele, eu não reconheci, falei, meu Deus, que isso, cadê aquele hematoma, aquele galo gigante que estava lá na face dele? Quando eu olhei, cadê a sua face, a testa aqui, ele ia ter que operar, tem que botar 3 parafusos, não foi possível, porque o médico falou, não sei o que está acontecendo com ele, não sei o que aconteceu, eram 3 parafusos, agora são só 2, e eu estou vendo que eu não sei o que está acontecendo, se reuniram, falaram, não sei o que aconteceu, mas foi um milagre. Falou com você que foi um milagre que aconteceu. E quando eu olhei, meu sobrinho, não reconheci, eu olhei para a testa dele, irmãos, não tinha nada, nem um machucadinho, um arranhadinho, a testa dele estava afundada, assim, sabe, tudo torto, ou voltou para o lugar. É isso que Deus faz, né? Milagre. Aí eu falei com a minha sobrinha, agora vai lá na igreja, ela chegou com ele chorando, falou que tinha havido um milagre, que ela ia vir na igreja. Eu falei, agora vai na igreja e testemunha o quanto Deus foi bom para com você e para com você. Tem coisas, irmãos, que é só Deus que pode fazer, né? A nós cabe orar, cabe interceder, mas o milagre, a honra
e a glória pertence a Deus. E Ele não mudou, né? Continua operando, né? Deus é muito bom, né? Você continua a contar esse testemunho. Toda honra, toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Amém? Então, aqui nós vamos para Jesus. Deus não mudou, irmãos. Deus continua o mesmo. Só de nós estarmos aqui, em pé, já é um milagre. Já é um milagre. Comissão de evangelismo. Está com oportunidade nessa noite de louvar ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Comissão de evangelismo. Deixa eu compartilhar aqui com os irmãos uma palavra. Glória a Deus. Em Atos, irmãos, em Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 2. Eu vou ler capítulo 2, o versículo 22. Essa palavra: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio... Eu estou sem óculos aqui. Varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presença de Deus. Vós o matastes e o crucificastes por mãos do iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. O capítulo aqui, o versículo, mesmo capítulo 2, e o versículo 37 vai dizer: ouvindo eles estas coisas. Irmãos, eu estou sem óculos, vou falar o que o Senhor colocou no meu coração. Eu li esta palavra, deixa eu ver, senão eu vou tomar muito tempo. Eu li esta palavra ontem. Estava lendo aqui a respeito de quando os discípulos, eles se colocam diante de uma multidão para falar do Senhor, né? Nós vemos que ali os discípulos, eles falam do Senhor para uma grande multidão. E quando eu li esta palavra, o Senhor imediatamente ele ministrou o meu coração que a palavra do Evangelho é uma palavra simples, não simples de conteúdo, mas simples no sentido de que não precisamos enfeitar. Porque a palavra do Senhor, ao ser falada, ela por si só tem poder para resgatar o pecador. Aqui nós vemos no capítulo anterior de Atos, no 1, me parece, que os discípulos falam assim para o Senhor: Senhor, é já o tempo em que o reino dos céus é chegado? E disse Jesus para o discípulo: isso não vos interessa saber, porque isso é de exclusividade do Pai. O que Jesus está querendo dizer aqui? Está querendo dizer: eu não preciso passar para vocês uma mensagem espetacular para que o pecador se arrependa. Vocês apenas têm que falar que somos pecadores, que precisamos nos arrepender e pregar a cruz de Jesus. Se Jesus tivesse intenção de dar uma mensagem extraordinária, ele teria falado o dia, a hora e o momento. Que beleza, eu ia chegar aqui agora e falar: ei, todas as câmeras para mim, porque eu vou revelar o dia que Jesus vai voltar. Mas não há essa necessidade. Há unicamente a necessidade de que nos coloquemos diante do pecador e digamos ao pecador: nós somos pecadores e precisamos nos arrepender e aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Essa é a mensagem do Evangelho. E a Bíblia vai dizer que com essa palavra tão simples, que foi falada nesta ocasião através dos discípulos daquela vez aqui do Pentecoste, 3.000 homens, 3.000 almas se converteram ao Senhor. E a Bíblia vai dizer em Atos 4 que essa quantidade de gente seguia subindo dia após dia,
com a mensagem de pecado, arrependimento e salvação em Jesus através da cruz, amém? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Deus abençoe. Estou cansado dessa escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Porque eu tenho fé. Ele
feia do jeito que tiver. Mas aquele que tem Jesus no seu coração, louvado seja o nome do Senhor, fica sempre firme. Nós temos um Deus que está em todos os lugares onde nós andamos e até onde nós nos escondemos, nos protegendo, nos livrando de todos os males. A palavra de Deus diz que Ele nos guarda. Ele nos guarda de todas as setas, de tudo aquilo que vem contra a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o salmista diz: aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós temos que nos manter firmes. Não importa as adversidades, mas nos mantermos firmes na presença do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas, da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção.
Olha para minha mão, tem algo diferente aqui? Tem? Tem, não tem? Tem algo diferente, não tem? Esse dedo aqui é diferente de todos os outros. Eu ouvi o que Deus falou, mas eu não obedeci. E por eu não obedecer o que Deus falou comigo, eu perdi a cabeça do dedo. E a irmã me entregou na igreja. Disse para mim, lá em Estrela d'Alva, lá em Minas, falou: você vai sentir um grande ai. Deus falou ou não falou? Deus falou. E eu não obedeci. E eu senti um grande ai. A primeira coisa que eu falei quando a minha mão entrou na máquina, porque eu tinha açougue lá em Minas, a primeira palavra, vocês podem imaginar o que eu falei? Meu Deus! Primeira palavra: ai, meu Deus. Eu poderia falar 1001 outras, mas eu falei: ai, meu Deus. Então, meus irmãos, eu digo uma coisa para vocês: o que Deus te falar, ouve e faça o que Deus manda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que pena, né? A hora foi embora, 7h30, né? Eu confesso que fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena acreditar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, que apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus não traz completas, vai fazer no final hora certa. Não vou temer o projeto vem de quem não era. O Deus não traz completas, vai fazer no final hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por
aqui, Senhor, teu filho, Senhor, para a incumbência, Senhor, de trazer tua palavra, Senhor, não é dele, Senhor, é a tua palavra para os nossos corações. Senhor, se utiliza dele uma vez mais, Senhor, conforme o Senhor tem, Senhor, se utilizado, Senhor, que ele não venha falar dele, Senhor, mas que o Senhor venha falar através dele para nossas vidas. É tudo que te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Que alegria poder estar novamente. No ano passado não pudemos estar aqui, estávamos em Pedras de Guaratiba, mas Deus operou lá e sei que operou aqui também, porque o Deus que é o Deus de perto, é o Deus de longe. Mas nada melhor do que nós estarmos na nossa casa espiritual para adorar o nome do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade que é nos concedida, uma grande responsabilidade. Quem sabe ressaltar para ministrar a palavra, as pernas tremem diante de tantos pregadores na minha retaguarda, na nave da igreja, Gabriel França, aí quando nós olhamos para esse homem, essa potência na mão do Senhor, nós sabemos que Deus tem feito através da vida desse homem de Deus. Mas eu tenho uma palavra para as nossas vidas nessa noite. Dentro de alguns minutos eu estarei entregando aquilo que Deus me colocou no meu coração. E eu tenho um título para esta palavra nessa noite, amém? É a noite da restauração em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Estivemos ministrando ali em Pedras de Guaratiba e eu trouxe uma palavra, mas foi em outro livro. E Deus tem falado no meu coração, porque a escola dominical nós estamos tratando sobre isso, a tricotomia, né? Quem tem vindo tem sido a bênção, uma aula de excelência com o nosso pastor Leonardo, nosso mestre, e tem falado sobre a trindade, corpo, alma e espírito. E tudo tem que andar interligado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse as vossas Bíblias em nome de Jesus, no livro de 2 Reis, capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor, que tem a epígrafe dessa mensagem, o texto: Naamã é curado da lepra. Louvado seja o nome do Senhor. É noite da restauração sobre nossas vidas, e o Espírito Santo ele tem ministrado, falado fortemente ao meu coração sobre os nossos dias atuais, dias de restauração espiritual. Porque crente que tem a identidade, o crente que foi chamado por Deus, ele reflete, ele exala a presença de Deus em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 1, diz: eu achei. Diz assim a palavra do Senhor: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era varão homem, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Tome o seu assento nessa noite, me empresta alguns minutos da sua atenção. Eu quero nesta noite ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração através desta palavra esta que temos vivenciado dias onde muitas das vezes precisamos estar atento, apercebido, porque muitas das vezes tem algo que atrapalha o trabalhar de Deus, o efetuar de Deus em nossas vidas. Nós estamos diante de um texto, porque nós vamos entender que desde o princípio da criação do homem no Éden, Deus ele sempre se preocupou com a sua criação. Então, através dos libertadores, através do pecado, o povo vai agora ir para o deserto, e através de Moisés, Josué, os juízes,
e depois o povo sai da teocracia, louvado seja o nome do Senhor, para a monarquia. O próprio povo escolhe ser cuidado pelo Deus o Todo-Poderoso, abrindo mão de um Deus que sempre cuidou do seu povo nos mínimos detalhes. O pastor Leonardo aqui pela manhã trouxe de maneira brilhante e excelente a colocação através da nuvem de dia e a coluna de fogo durante a noite. Porque se tem um Deus que se preocupa, é um Deus que se preocupa com os seus filhos nos mínimos detalhes. Então Deus agora, Ele vai levantar de acordo com a ocasião e a situação, pessoas que viessem conduzir, direcionar o povo até um propósito ao qual já tinha sido estabelecido e determinado pelo Deus o Todo-Poderoso. Quer introduzir o povo numa terra larga, numa terra boa, numa terra que manava leite e mel, ou seja, é um Deus que quando dá, Ele quer dar com excelência para que nós possamos desfrutar do melhor que o Pai pode nos proporcionar. Se tem uma palavra que eu quero liberar nessa noite, não aceite menos do que o máximo que Deus tem para liberar sobre a tua vida. Quando pedir algo, peça algo de excelência. Quando apresentar algo diante de Deus, faça com cuidado, com dedicação, e apresenta a esse Deus que é dono do ouro e é dono da prata. O Deus que libera não só o material, mas o espiritual. Não é com conta-gota. É um Deus que derrama a unção e a autoridade sobre a vida daqueles que se propõem e se prontificam a servir a Ele no altar. E Deus agora vai levantar este homem. Homem este que estava ocupado. Porque a Bíblia vai dizer que como Elias, ele entra numa depressão e ele se esconde numa caverna. A Bíblia diz que Elias, Deus vai fazer uma pergunta para Elias: Elias, o que fazes aí, Elias? Elias vai dizer: Senhor, Jezabel me procura matar-me e só eu fiquei por profeta. Deus vai dizer: Elias, eu ainda reservei aqueles que não se dobrou e não beijou a Baal. E a Bíblia diz que Deus, Ele vai achar. E o Espírito Santo, quando Ele nos dá algumas experiências, né? Durante a nossa caminhada, quando nós amadurecemos, quando nós estamos no meio da caminhada, nós nos sentimos muitas das vezes um pouco de nariz em pé, um pouco autossuficiente. Mas aí Deus faz com que a gente desça, perca algumas coisas, para que nós possamos reconhecer e entender que tudo é dele, tudo é por ele e tudo vem dele. Elias vai fazer um desafio. Já está passando pela sua maior crise espiritual, a sua identidade espiritual. Estava cocheando em dois pensamentos: ou adorar ao Deus de Israel, ou adorar a Baal. E a Bíblia diz que esse homem vai se colocar e vai fazer o desafio no Monte Carmelo. E a Bíblia diz que são 450 profetas de Acera e os profetas de Baal. E vai descer fogo do céu. Mas a Bíblia vai dizer que esse homem se cansa. Como nós cansamos, presbíteros. Passamos por dificuldades, por lutas. Sobrevive coisas em nossas vidas que nós falamos: por que, Senhor, comigo na minha casa? E a primeira crise de ansiedade, esse homem vem passar dentro de uma caverna. Mas Deus vai dizer assim: Elias, desce.
tua capa. E a Bíblia diz que Elias vai encontrar Eliseu com a 12ª junta de boi arando a terra de seu pai. E talvez Elias venha falar: Senhor, quem será profeta no lugar de quem? E aí Deus mostra para Elias que ele não era o único e nem exclusivo. Tu vai ungir a Eliseu, filho de Safate, em profeta em teu lugar. E a Bíblia diz que assim vai acontecer. Elias vai dizer: olha, pede algo antes que de ti seja tomado. Você conhece a história. E a Bíblia diz que Eliseu, conhecendo Deus Todo-Poderoso, porque quando nós somos criados no ambiente, numa atmosfera espiritual, por isso a importância dos louvores dentro do teu lar. Porque quando os nossos filhos já crescem naquele ritmo, acordando pela manhã como eu acordava, como o louvor que foi louvado aqui, parece que estou vendo o céu se abrindo e nas nuvens Jesus me chamando. Eu acordava pela manhã, minha mãe 7 horas da manhã, naquela vitrola, os LPs ainda que quando ela faleceu, era muitos LP em vinil. Ainda que um dia eu me afastei, já com o Gabriel França, conheci as drogas. 16 anos comecei a frequentar a Igreja Batista Central de Carneiro Azul. Uma época onde a mocidade dava equivalente a 120 a 130 jovens no culto, chamada Oficina da Mocidade, dirigido pelo pastor Adriano. Nessa época era o pastor Márcio, pastor Rony, pastor Gésio, pastor Milton Pessoa. E esses homens me levavam com eles, um culto que tinha lá na Quintanilha. E eu entrava e falava: Senhor, por que eu não sinto essa presença? Eu quero sentir esse negócio que esses homens sentem. Mas aí eu lembrava que foi aquilo que minha mãe semeou. E um dia eu voltei para essa presença. E a Bíblia vai dizer que esse homem, ele vai ser chamado por Deus. E aqui nós vemos aqui que Eliseu vai pedir a porção dobrada sobre a sua vida. E hoje nós vemos aqui no capítulo 5 que existe um homem chamado Naamã, chefe do exército do rei da Síria. O que me chama a atenção é que esse homem era leproso. Mas esse homem, a lepra dele não impedia ele de ir para a guerra. E aí o Espírito Santo falava no meu coração: todo problema ele tem que ser resolvido no início, porque senão ele provoca cansaço. E a Bíblia diz que Naamã já estava cansado. E a Bíblia diz que Naamã estava pelejando, era um homem muito honrado, um homem muito querido, porque através dele Deus dera livramento à Síria. E a Bíblia diz que Naamã, ele vai passar por esse processo de estar leproso. Quando nós falamos de lepra, nós falamos de debilitação corporal. É lindo que o Espírito Santo ele começou a ministrar no meu coração, porque pela manhã nós estamos estudando essa lição da revista sobre a tricotomia, o corpo, a alma e o espírito. Como devemos cuidar do corpo. E tem coisas que adoecem a nossa alma. Tem lepra, considerando assim, mágoas que nós carregamos, que impede de nós recebermos a nossa vitória. Palavras que foram lançadas, que nós não usamos o escudo e deixamos entrar no coração. Isso impede de Deus operar em nossas vidas e nós recebemos de Deus aquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas. Mas a Bíblia vai dizer
dia o seu problema. E a Bíblia diz que agora eles vão trazer uma menina. A Síria, eles vão invadir. A Síria vai invadir Israel e vai trazer uma menina. A Bíblia não relata sobre o nome dessa menina. Vai levar como escrava. Alguém que foi arrancado do seio da sua família. Alguém que estava longe. Alguém que os seus sonhos foram interrompidos. Mas alguém que estava em terras estranhas, mas tinha um coração purificado, um coração voltado. Essa menina sabia que ainda que ela estava em lugar de terras estranhas, longe da sua parentela, ela conhecia o Deus, o Todo-Poderoso. A dificuldade não tinha sufocado a esperança e a certeza que aquilo ali era um período. Era Deus preparando ela para coisas grandes. E a Bíblia vai dizer que essa menina, ela vai dizer para a esposa de Naaman: olha, se meu Senhor estivesse diante do profeta, ele certamente o restauraria da sua lepra. E a Bíblia diz que agora eles vão mandar uma carta, evangelista alguém, o rei de Israel. Alguém que estava no trono, alguém que tinha coroa, alguém que tinha autoridade no mundo físico, alguém que liderava o exército, uma nação. E quando essa carta chega diante do rei de Israel, ele vai dizer: porventura sou eu Deus para restaurar esse homem da sua lepra? Porventura estão procurando ocasião contra mim? E a Bíblia diz que o rei de Israel vai rasgar suas vestes em sinal de humilhação e vai se prostrar. Era alguém que tinha coroa, era alguém que tinha autoridade, era alguém que tinha comando no mundo físico, mas já conhecia que no mundo espiritual é só o Todo-Poderoso para dar jeito, para solucionar os problemas. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Tem pessoas que acham que tem, que é, que pode, mas só eu posso fazer, só eu que tenho, só eu que opero, só eu que faço. Quando reconhece que o poder e a autoridade está em minhas mãos. Tem coisa em nossas vidas que é só quando nós clamamos e colocamos diante dele. E a Bíblia diz que agora o profeta Eliseu vai tomar conhecimento e vai dizer: porque o rei rasgou as suas vestes, manda vir até mim. E a Bíblia diz que agora Eliseu ele vai dar um comando para Naamã. Naamã talvez chegasse lá e tivesse falado, pensado nos seus pensamentos. Talvez ele vai colocar a mão sobre mim, Diácono Adriano. Talvez ele vai colocar algo na minha vida e eu vou ser restaurado. Mas aí a Bíblia diz que Eliseu fala assim: olha, vai lá, dá 7 mergulhos no Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. Mergulha 7 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele se indignou. Ele vai dizer: não é o rio Abana e o rio Farbã melhor do que o Jordão, mas o comando de Deus não se discute, a autoridade de Deus não se questiona. Quem tem, Daniel, quem tem autoridade tem que obedecer, tem que estar na obediência. Quer vitória? Obedeça. Quer comer o melhor? Obedeça. Quer prosperar? Obedeça ao comando do céu, do céu. Talvez você entrou aqui nessa noite. Fala: Senhor, mais um culto. Será que amanhã vai ser a mesma coisa? Não. Entra aqui com a certeza
Eu não sei quantos mergulhos você já deu, mas eu tenho certeza que hoje é a noite da tua vitória. Hoje é a noite da restauração. Louvado seja o nome do Senhor. É só obedecer a direção, a orientação daquele que te chamou desde o ventre da tua mãe, te guardou até hoje, te sustentou, te deu livramento, te prosperou, colocou sobre a tua vida a unção e te colocou aqui para adorar e sentir essa presença que nem todos podem sentir. Quem sente nessa noite, expressa a sua alegria, a sua adoração, a sua gratidão na presença do Todo-Poderoso. Eu caminho para o final. Tem questionamento que atrapalha a nossa vitória. Mas eu vejo aqui os amigos falando: Senhor, dá uns mergulhos, obedece o comando do profeta. Às vezes Deus usa alguém para nos dar um comando e nós somos relutantes. Temos por princípio, muitas das vezes, sermos questionadores. Mas Deus às vezes pode usar uma criança para te dar uma palavra, e essa palavra destravar o mundo espiritual, e a tua bênção ser liberada, e você experimentar daquilo que Deus tem de melhor para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. 7 vezes ele mergulhou, e a Bíblia diz que quando ele se levantou, a sua pele estava como a pele de uma criança. Louvado seja o nome do Senhor. É águas, querido, e a Bíblia diz que águas restituem por onde o rio passar, produzirá vida. A água alimenta espiritual para a tua vida, para a minha vida, nesta noite. Quantas vezes nós estamos passando por um processo, uma doença na alma, nosso espírito está angustiado, nós somos liderança, muitas das vezes temos compromissos, responsabilidade, mas é necessário nós mergulharmos nessa presença de Deus. O Espírito Santo ministrava o meu coração. É noite de restauração. É coisa linda que nós estamos estudando sobre isso, sobre o tempo. Nós somos transportadores ambulantes da presença de Deus, Daniel. Nós carregamos essa presença. Olha para o teu irmão, diga: você é a arca do Senhor. O Senhor depositou em ti o melhor que ele tinha, que foi a presença dele. Soprou em suas narinas o fôlego de vida, e descer o Espírito Santo, aquele que veleja, que guerreia. Ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Enquanto você está aqui levantando a sua mão para adorar, o Espírito Santo está dizendo: Pai, libera a vitória desse casal, libera a vitória, supre, envia os recursos. Aleluia! Ele é lindo, mas é necessário mergulhar. É necessário nesta noite. Eu vou falar algo para vocês aqui. Mais ou menos uns 6 anos da minha vida, eu carreguei uma raiva, uma mágoa tão grande de uma pessoa de dentro da minha casa, que eu não conseguia olhar. Mas um dia o Espírito Santo falou: libere, deixe. E isso fez bem na minha alma. E as bênçãos começaram a chegar. Deus começou a enviar. Porque quando nós colocamos diante do Senhor as nossas causas e nos mergulhamos nessas águas,
A água ela limpa. A água não volta. Ela vai limpando, ela vai passando, vai descendo de rio abaixo. As coisas velhas, como diz a Bíblia, não considerei as coisas antigas, porque tudo se fez novo. É um Deus que se renova a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se nós possamos guardar essa palavra nessa noite. Minha mãe estava com uma dificuldade, uma lepra, uma doença terrível, a ponto de, segundo o contexto de Israel, o leproso ele não poderia conviver num ambiente social, porque existia o leprosário na porta de fora da cidade. Mas muitas das vezes de que vale nós chegamos aqui, pastor, sentir essa presença. Mas quando chegamos nos nossos lares, a nossa realidade dura e crua, ela está nos confrontando. Mas o Deus é tão lindo que Ele quer nessa noite, Ele te convida, mergulha nessas águas. Estamos vivendo um tempo onde, como Deus falou para Ezequiel, entra mais 1000 côvados. Porque quando nós estamos mergulhados, nós não temos mais recursos humanos, você entende? Naturais. Quando nós estamos mergulhados, nós estamos sendo guiados pelo Espírito. O Espírito está nos guiando, como aquele ser vivente que a Bíblia diz que tinha rosto de boi, rosto de homem, rosto de águia, e tinha Jó, evangelista Sival, e eles eram conduzidos conforme o Espírito movimentava, eles eram conduzidos pelo Espírito. É assim comigo e a tua vida. Talvez você tinha outros lugares para estar, talvez as lutas, a dificuldade, mas o Espírito Santo nos trouxe para adorar, para exaltar, porque aqui é o lugar de vitória, aqui é o lugar de restauração para as nossas vidas. Que nessa noite nós possamos descer aqui, possamos aprender da melhor maneira, porque forte não é aquele que está de pé sempre, mas aquele que cai e pela misericórdia de Deus se deixa ser restaurado. Por nós iremos experimentar o melhor de Deus sobre as nossas vidas. É algo tão sobrenatural. Semana passada, na sexta-feira, eu estava no cofre prestando conta do meu carregamento do dia, e meu encarregado me chamou, falou: olha, preciso falar com você. Eu subi o segundo andar da expedição e ele falou: olha, está acontecendo alguma coisa com você? Você está incomodado com alguma coisa? Porque a Juliana, a menina, né, que é a conferência de paz, ela conversou com ele e falou: a voz está diferente. Porque eu me fechei um pouco em algumas situações. Falei: não. Porque eu me reservei. Nós não somos observados por aqueles que nos acompanham na nossa jornada. A sua alegria contagia o ambiente. E todas as vezes que eu chego com o meu caminhão, já chego dando boa tarde, boa noite, sorrindo, alegre, transparecendo aquilo que o meu corpo, que a Bíblia diz, que o coração cheio, a formoseira rosto. Que nós possamos conservar essa alegria, que possamos ter a humildade de mergulhar quantas vezes necessário na presença desse Deus e subirmos restaurados. Amém? Que você nessa noite possa estar atento, querido, e apercebido ao comando, e que a Bíblia diz que toda liderança é constituída por Deus. Mas não temos que concordar, nós temos que obedecer.
medo. O profeta demorou a vir na resposta. Ele foi sacrificar ao Senhor. Aí Samuel vai dizer para ele: Saul, o que tu fizeste? Fui sacrificar. E Samuel vai dizer o que? É melhor obedecer do que sacrificar. Glória. Que nós possamos estar atentos e apercebidos a tudo, a qualquer momento. Deus pode usar a questão do seu lado para te dar uma palavra de comando que vai destravar o mundo espiritual e você receber a vitória e ser restaurado naquele propósito que Deus tem com você. Amém? Deus abençoe os irmãos. Guarda essa palavra na tábua do seu coração. Que possamos, querido, estar sempre mergulhando nessa presença. Para que nós possamos, num culto como hoje, essa essência que está liberada dentro desse ambiente, possamos ser participadores, irmão. Que coisa terrível é, concordar comigo, entramos no culto muitas das vezes, nós saímos e falamos: Senhor, meu Deus, aquele problema conseguiu tirar a minha ligação, conseguiu tirar a minha oportunidade de ser abençoado. Porque quando Deus reúne o seu povo para adorar o nome dele, milagres acontecem a cada momento. Aplauda o Senhor. Mais forte que a